15 de julho de 1958, Julia Lennon cruza uma rua em Liverpool. Um carro a atinge. Ela morre instantaneamente. O seu filho John tem 17 anos. Tinham acabado de começar a reconectar-se após 12 anos separados. Isso foi todo o tempo que tiveram. Para entender o que essa morte significou para John, é preciso recuar 13 anos. É preciso entender quem era Julia Stanley antes de se tornar a mãe ausente de um dos músicos mais importantes do século XX. Julia nasceu em 1914, numa família de classe trabalhadora em Liverpool. Era a caçula de 5 irmãs. Tinha cabelos castanho-avermelhados, olhos claros e um riso que enchia salas inteiras. Era espontânea, impulsiva, musical. Tocava banjo, cantava canções populares nas festas de família, não se encaixava nas normas rígidas da época, não se importava com o que os outros pensavam. Em 1938, com 24 anos, conheceu Alfred Lennon num baile. Alf era um marinheiro mercante, encantador, pouco confiável, bebia mais do que devia. Desaparecia durante meses em navios que cruzavam o Atlântico. Julia apaixonou-se por ele de qualquer forma. Casaram-se nesse mesmo ano. 2 anos depois, a 9 de outubro de 1940, em meio ao bombardeio nazi sobre Liverpool, nasceu John Winston Lennon. Julia teve-o na maternidade de Oxford Street, enquanto as sirenes antiaéreas uivavam sobre a cidade. Alf estava no mar. Estava sempre no mar. Os primeiros 5 anos da vida de John foram caóticos. Julia amava-o, mas não sabia como ser mãe. Alf aparecia e desaparecia. Enviava dinheiro quando podia, o que não era quase nunca. Julia ficava sozinha com o menino num pequeno apartamento em Newcastle Road. Fazia o que podia, mas era jovem, impulsiva, não estava preparada. E então conheceu John Dykins. Dykins era garçom num hotel, tranquilo, estável, tudo o que Alf não era. Apaixonaram-se. Julia engravidou dele em 1945. Alf continuava sem aparecer. O divórcio não era uma opção socialmente aceitável naquela época. Julia estava presa entre 2 homens, um filho que não podia sustentar sozinha e uma sociedade que a julgava por cada decisão. Foi então que Mimi Smith, a irmã mais velha de Julia, tomou uma decisão. Mary Elizabeth Smith, conhecida como Mimi, era tudo o que Julia não era. Rígida, controladora, obcecada com as aparências. Vivia com o seu marido George numa casa abastada em Mendipes, Love Avenue. Não tinham filhos. Mimi via como Julia lutava, como o pequeno John passava fome, como a sua irmã não conseguia controlar a sua vida, e decidiu intervir. Um dia de 1945, Mimi chegou ao apartamento de Julia e disse-lhe que levaria John com ela. Julia protestou, discutiram, mas Mimi era implacável. Argumentou que o menino precisava de estabilidade, que Julia não estava em condições de o criar, que se realmente o amava o deixaria ir. Julia cedeu não porque não quisesse o filho, mas porque acreditava que Mimi tinha razão, que ela não era suficiente, que John merecia algo melhor. Assim, aos 5 anos, John Lennon foi arrancado dos braços da sua mãe e levado para viver com a sua tia. Não houve explicações claras, não houve preparação emocional. Um dia vivia com a sua mãe, no outro vivia com Mimi. Julia não desapareceu por completo. Visitava John ocasionalmente, mas as visitas eram irregulares. Às vezes passavam semanas, às vezes meses. John esperava na janela procurando o seu rosto em cada mulher que caminhava pela rua. Na maioria das vezes ela não chegava. Mimi dizia-lhe que a sua mãe estava ocupada, que tinha coisas importantes a fazer, que era melhor assim. John aprendeu a não perguntar, mas havia algo que ninguém contou a John durante anos. Algo que Mimi escondeu cuidadosamente, algo que quando finalmente descobriu mudou a forma como via tudo. Julia não só tinha seguido com a sua vida, como tinha tido mais 2 filhas com John Dykins. Julia Baird nasceu em 1947 e Jacqueline Dykins depois. 2 meninas que cresceram com a sua mãe. 2 meninas que receberam o que John nunca teve: presença diária, carinho cotidiano, a certeza de que a mãe estaria ali ao acordar. John tinha 11 anos quando descobriu.
Estava a visitar Julia na sua nova casa em Bloomfield Road. Viu as meninas e perguntou quem eram. Julia disse-lhe a verdade, eram suas irmãs. John não disse nada, apenas olhou para a mãe. Depois olhou para as meninas e foi-se embora. Essa noite, de volta a Mendips, Mimi encontrou-o sentado no seu quarto a olhar para a parede. Perguntou-lhe o que se passava. John respondeu, por que eu não? Mimi não teve resposta. A relação entre John e Mimi era complicada. Ela criou-o com mão de ferro, alimentou-o, deu-lhe um teto, pagou os seus estudos, mas nunca foi carinhosa, nunca o abraçava, nunca lhe dizia que estava orgulhosa dele. Era uma mulher de outra época, formada na ideia de que o afeto enfraquece as crianças. Quando John trazia amigos para casa, Mimi inspecionava-os com desconfiança. Quando ele começou a interessar-se por música, ela olhava-o com desprezo. Dizia que a guitarra era um instrumento de vagabundos, que nunca chegaria a lado nenhum com aquilo. Mas em segredo, nos momentos em que John não havia, Mimi olhava-o a tocar e sentia algo parecido com orgulho. Nunca lhe disse. John crescia sentindo que não era suficiente, nem para Mimi, nem para Julia, nem para ninguém. Desenvolveu uma armadura, tornou-se mordaz, cínico, cruel. Às vezes usava o humor como arma, debochava dos outros antes que eles pudessem debochar dele. Formou uma banda com colegas de escola chamada The Quarrymen. Tocavam em festas escolares. John cantava com uma intensidade que assustava alguns. Era 1955, tinha 15 anos, e então algo mudou. Julia começou a visitá-lo com mais frequência. Não está claro o que provocou a mudança. Talvez Julia sentisse culpa. Talvez sentisse falta do seu filho mais velho. Talvez simplesmente tenha amadurecido o suficiente para enfrentar o que tinha feito. Começou a aparecer em Mendips sem avisar. Batia a porta. Mimi abria com os lábios cerrados. Julia entrava como uma lufada de ar fresco. Sentava-se com John. Perguntava-lhe pela sua vida, pelos seus amigos, pela sua música. E aqui é onde a história dá uma reviravolta inesperada. Julia não desaprovava a música de John, ao contrário, celebrava-a. Ensinou-o a tocar banjo, mostrou-lhe acordes que ele não conhecia, falava-lhe de canções antigas, de ritmos, de melodias que tinha aprendido em criança. Para John, era como se o universo se tivesse aberto. Durante anos tinha sentido que ninguém o entendia. Mimi julgava-o, os professores repreendiam-no, os colegas temiam-no. Mas Julia via-o de verdade. Via o rapaz sensível por trás da armadura de cinismo. Via o artista por trás do brigão escolar. As visitas tornaram-se mais frequentes. John começou a escapar-se de Mendips para ir vê-la em Bloomfield Road. Se Mimi o descobria, castigava-o, tirava-lhe privilégios, gritava com ele, mas John não conseguia deixar de ir. Era a primeira vez na sua vida que sentia que alguém o escolhia. Mas a reconciliação não era simples. John estava furioso com Julia pelo abandono, pelas irmãs, por todos os anos perdidos. Às vezes chegava à casa dela e explodia. Gritava com ela, cobrava-lhe, perguntava-lhe por que o tinha deixado. Julia não se defendia, apenas o escutava. Às vezes chorava, às vezes tentava explicar. Dizia que tinha sido jovem, que não sabia o que fazia, que Mimi a tinha convencido de que era o melhor. John não sabia se devia acreditar, mas continuava a ir porque, apesar de tudo, ela era a sua mãe e ele tinha passado toda a sua infância à espera dela. Em 1957, John conheceu Paul McCartney numa festa paroquial. Paul também tinha perdido a sua mãe. Mary McCartney tinha morrido de cancro 1 ano antes. Os dois rapazes conectaram-se imediatamente, não só pela música, mas pela dor compartilhada, pelo vazio que ambos carregavam. Formaram uma amizade que mudaria a música para sempre. Mas John continuava a visitar Julia. Julho de 1958. John tem 17 anos. Tem ido à casa de Julia quase todas as semanas. Ela encoraja-o com a música. Diz-lhe que ele é talentoso, que vai chegar longe. John começa a acreditar nela. Uma tarde em meados de julho, John chega a Bloomfield Road. Julia está a cozinhar. As irmãs jogam na sala. John senta-se na cozinha.
Falam da banda, das canções que ele está a escrever, dos concertos que tem planejados. Julia sorri, diz-lhe que está orgulhosa dele. John não se lembra de ela lhe ter dito isso antes. Fica calado, acena com a cabeça, sai da casa com um nó na garganta. Nessa mesma noite, Julia vai visitar Mimi. As duas irmãs discutem como sempre sobre John, sobre decisões passadas, sobre quem tem a culpa de quê. Julia sai por volta das 9 da noite, caminha por Menlove Avenue. O verão em Liverpool é suave, ainda há luz no céu. Julia pensa em voltar em breve, em ver John novamente, em continuar a reconstruir o que se quebrou. Cruza a rua, o carro dobra a esquina e tudo termina. Mimi é quem recebe a notícia primeiro. A polícia bate à sua porta. Dizem-lhe que houve um acidente, que a sua irmã está morta. Mimi não chora, não grita, apenas acena com a cabeça. Fecha a porta, senta-se na sala. John chega a casa uma hora depois. Mimi está à sua espera. Diz-lhe para se sentar. John vê a sua expressão e sabe que algo terrível aconteceu. Mimi diz-lhe: tua mãe morreu. Foi um acidente. John olha para ela. Não diz nada durante um longo momento. Depois, com uma voz que Mimi nunca lhe tinha ouvido antes, responde: tudo foi. Levanta-se, sobe para o seu quarto, fecha a porta. Não chora, não grita, apenas se senta na cama e olha para a parede. Durante dias não fala com ninguém, nem com Mimi, nem com Paul, nem com ninguém da banda. Tranca-se em si mesmo, constrói uma muralha tão alta que ninguém o consegue alcançar. Paul tenta aproximar-se, diz-lhe que entende o que ele sente, que ele também perdeu a mãe. John olha para ele com uma frieza que o assusta e diz: mas pelo menos a tua mãe esteve lá. Paul não sabe o que responder. Os meses seguintes são sombrios para John. Começa a beber, a meter-se em brigas, a sabotar as suas relações. Tem uma namorada, Cynthia Powell, que o ama profundamente. Mas John alterna entre precisar dela desesperadamente e tratá-la com crueldade. Grita com ela, ignora-a, depois implora-lhe que não o deixe. Cynthia não entende o que está a acontecer, mas fica porque vê em John algo quebrado que quer consertar. É um padrão que John repetirá toda a sua vida. Só posso amar se também puder perder-te. Essa é a lição que aprendeu com Julia, que o amor é intermitente, que as pessoas que amas desaparecem, que a conexão profunda termina sempre em abandono. É uma ferida que nunca cicatrizará completamente. Em 1960, John e os rapazes, que agora se chamam The Beatles, começam a tocar em Hamburgo. São noites longas, anfetaminas, álcool, mulheres. John perde-se no caos. É mais fácil do que sentir. As apresentações em Hamburgo são brutais. Tocam 6 ou 7 horas por noite em clubes cheios de marinheiros bêbados e prostitutas. A cidade é sombria, violenta, mas John sente-se confortável ali porque o caos externo coincide com o caos interno. Uma noite após um concerto especialmente intenso, John fica sozinho no palco. Os outros já se foram. As luzes estão apagadas. Senta-se com a sua guitarra e toca acordes ao acaso. Pensa em Julia nas tardes na sua cozinha, em como ela lhe mostrava as cordas do banjo. Começa a chorar. É a primeira vez desde a sua morte que se permite sentir algo, mas dura apenas um momento. Depois levanta-se, limpa o rosto e sai em busca de algo. Mas havia algo que John nunca perdoou a Mimi, algo que descobriu anos depois do acidente. Algo que, quando soube, o fez parar de lhe falar durante meses. Em 1962, durante uma visita familiar, Julia Baird, a sua meia-irmã, contou-lhe algo. Disse-lhe que Julia, nas semanas anteriores à sua morte, tinha estado a falar sobre recuperar a custódia de John, que queria que ele voltasse a viver com ela, que estava a preparar tudo para o pedir a Mimi. John perguntou: a Mimi sabia? Julia Baird acenou que sim. John sentiu que algo dentro dele se quebrava novamente. Mimi sabia. Sabia que Julia o queria de volta e nunca lhe disse. Nunca lhe deu a oportunidade de escolher. Nessa noite, John confrontou Mimi, gritou com ela, perguntou-lhe por que nunca lhe tinha contado. Mimi, fria como sempre, respondeu: porque não era o melhor para ti, porque a Julia era instável, porque eu te dei o que ela não podia dar.
John olhou para ela com uma mistura de raiva e dor que Mimi nunca esqueceria. Disse-lhe: "Tiraste-me a única oportunidade que tive de estar com ela." E saiu de casa. Durante meses não voltou a visitá-la. Mas às vezes, nos momentos de silêncio entre canção e canção, pensa em Julia, nas tardes, na sua cozinha, em como ela lhe ensinava acordes, em como lhe dizia que ele era especial. Em 1962, Cynthia fica grávida. Casam-se pressurosamente. John não quer ser pai. Tem 21 anos, está à beira da fama, não tem tempo para um bebê, mas a 8 de abril de 1963 nasce Julian Lennon. John olha para ele no hospital. É um menino pequeno, frágil, de olhos fechados. John sente algo que não esperava. Medo de estragar tudo, medo de ser como Julia, medo de o abandonar, e então faz exatamente isso. À medida que os Beatles explodem em fama, John passa menos tempo em casa. As turnês são constantes, os discos são gravados um após outro, a imprensa persegue-os, as fãs assediam-nos. John está em todo lado, exceto com o seu filho. Julian cresce à espera do pai, tal como John esperou por Julia. Cynthia faz o que pode, explica a Julian que o pai está a trabalhar, que é importante, que o ama, mesmo que não esteja ali. Julian acena, mas nos seus olhos há uma pergunta que nunca se atreve a fazer: por que eu não? Quando John está em casa, é distante. Senta-se na mesma divisão que Julian, mas não olha para ele. Não brinca com ele. Não lhe pergunta como está. Apenas existe no mesmo espaço, ausente. Julian aprende a não incomodar, a não pedir atenção, a fazer-se pequeno. É o mesmo padrão que John viveu com Mimi. Em 1968, John conhece Yoko Ono. Yoko é uma artista conceptual japonesa mais velha do que ele, intensa, exigente. Não se importa que ele seja casado, não se importa que tenha um filho. Quer John só para ela. E John, pela primeira vez desde Julia, sente que alguém precisa dele tanto quanto ele precisa de ser necessário. Yoko não é como Cynthia. Cynthia era compreensiva, paciente, esperava. Yoko não espera, exige, reclama, absorve toda a sua atenção. E John entrega-se completamente. Divorcia-se de Cynthia, abandona Julia. O menino tem 5 anos, a mesma idade que John tinha quando Julia o deixou com Mimi. O que ninguém sabia naquele momento é que John não estava a escolher Yoko em detrimento de Julian. Estava a repetir o único modelo de amor que conhecia, o modelo que Julia lhe ensinou. Amar é ir embora, amar é escolher outra pessoa, amar é deixar para trás quem precisa de ti. Julian não entende por que o pai não lhe liga, por que não o visita, por que quando o vê parece desconfortável, distante, como se olhasse para um estranho. Cynthia diz-lhe que o pai está ocupado, que tem coisas importantes a fazer, que é melhor assim. Julian aprende a não perguntar. É 1973 quando John e Yoko se separam temporariamente. John muda-se para Los Angeles. Passa 18 meses perdido em álcool, drogas e autodestruição. Chamam-lhe o seu fim de semana perdido, embora dure muito mais do que um fim de semana. Durante esse tempo, Julian visita-o brevemente. Tem 10 anos. Chega ao apartamento de John na Califórnia. O pai abre a porta. Está desalinhado, cheira a álcool, tem os olhos vermelhos. Julian entra, sentam-se no sofá. John tenta conversar, pergunta pela escola. Julian responde com monossílabos. O silêncio entre eles é denso, desconfortável. John olha para ele e vê um desconhecido. Julian olha para ele e vê o fantasma de alguém que nunca conheceu. Após uma hora, Cynthia vem buscá-lo. Julian vai-se embora sem olhar para trás. Essa é a última vez que se veem durante anos. Em 1975, John e Yoko reconciliam-se. Yoko engravida. A 9 de outubro de 1975, no dia do 35º aniversário de John, nasce Sean Lennon. E aqui é onde a história se torna ainda mais dolorosa. John decide retirar-se da música, dedicar-se completamente a ser pai. Diz que cometeu erros com Julian, que desta vez será diferente. E é diferente. Com Sean, John está presente, muda fraldas, prepara comida, brinca no chão, canta canções de embalar, torna-se o pai que nunca foi com Julian.
Julian vê isso de longe, lê as entrevistas, vê as fotos, o pai a abraçar Sean, o pai a sorrir, o pai a ser o homem que Julian sempre quis que ele fosse, mas não para ele, nunca para ele. Julian tem 16 anos, está no seu quarto em Inglaterra. Chega o correio, a mãe entrega-lhe um envelope. É do pai. Julian olha para ele. O seu coração bate mais rápido. Abre o envelope com mãos trêmulas. Lá dentro há um postal, apenas um postal. É uma imagem de Nova York. Na parte de trás, com letra apressada, está escrito: Olá, Jules. Espero que estejas bem. Vemo-nos em breve, papá. Julian lê as palavras uma e outra vez. Procura algo mais, algum indício de afeto, de arrependimento, de amor. Não encontra. Guarda o postal na sua mesa de cabeceira. Durante anos é a única coisa que tem do seu pai. Às vezes à noite tira-o, olha para ele, pergunta-se o que fez de errado, por que não foi suficiente, e chora em silêncio para que ninguém o ouça. É neste ponto que o padrão transgeracional se torna impossível de ignorar. Julia quebrou John. John quebrou Julian. E Julian passou o resto da sua vida a tentar entender por que não foi suficiente. Há algo profundamente devastador na forma como o trauma se transmite. Não precisa de palavras, não precisa de violência física. Só precisa de ausência, silêncio, a sensação de que, de todas as pessoas no mundo, tu és a que menos importa. John não bateu em Julian, não o insultou, não o humilhou, simplesmente não esteve lá. E essa ausência pesou mais do que qualquer maus-tratos ativos. Mas há algo mais nesta história, algo que vai além de John e Julian. Sean, o filho que recebeu todo o amor, também carrega feridas, porque cresceu sabendo que o pai preferia estar com ele do que com o seu irmão mais velho. Cresceu com a pressão de ser o filho perfeito, o filho que redimiria todos os erros passados. É uma responsabilidade que nenhuma criança deveria carregar. Em entrevistas posteriores, Sean falou sobre a complexidade da sua relação com John, de como seu pai podia ser incrivelmente carinhoso e também incrivelmente ausente emocionalmente, de como, mesmo estando presente, havia uma parte dele que nunca estava completamente ali, porque John nunca curou a ferida de Julia, apenas a cobriu com camadas de fama, criatividade, drogas, amor obsessivo e retirada deliberada do mundo. Mas a ferida continuava ali, a sangrar em silêncio. Há um detalhe que poucos conhecem, um detalhe que ilumina a magnitude do trauma de John. Em 1980, poucas semanas antes de ser assassinado, John deu uma das suas últimas entrevistas. O jornalista perguntou-lhe sobre a sua infância, sobre Julia. John respondeu: "A minha mãe era uma mulher bonita, cheia de vida, mas não sabia como ficar. E eu cresci acreditando que isso era normal, que as pessoas que amas simplesmente desaparecem." Depois acrescentou: "Passei anos a escrever canções para ela, canções que ela nunca pôde ouvir, porque quando finalmente estávamos a começar a conhecer-nos, ela morreu." O jornalista perguntou-lhe se a tinha perdoado. John ficou em silêncio durante um longo momento. Depois disse: "Não sei se perdão é a palavra certa. Acho que simplesmente a entendo mais agora. Ela também estava quebrada, e pessoas quebradas quebram outras." Essa entrevista foi publicada dias após a sua morte. Há uma canção que John escreveu em 1968 chamada Julia. É uma das poucas canções dos Beatles que ele gravou completamente sozinho. Apenas a sua voz, apenas a sua guitarra, sem a banda, sem produção elaborada. A letra é simples, quase infantil. Julia, Seashell Eyes, Wind Smile. É uma canção sobre beleza, sobre anseio, sobre algo que nunca se pôde segurar. Paul McCartney disse anos depois que ouvir John gravar essa canção, foi uma das experiências mais dolorosas da sua vida, porque John chorava enquanto cantava e não conseguia parar. Gravaram vários takes. Em todos a voz de John quebrava em certos pontos. No final deixaram um desses takes quebrados porque era o mais honesto. Outra canção, Mother, gravada em 1970 para o seu primeiro álbum solo, é ainda mais brutal. John grita, literalmente grita: "Mother, don't go daddy, come home." É o grito de uma criança de 5 anos presa no corpo de um homem de 30.
No final da canção, John repete, Mama, don't go, uma e outra vez, cada vez mais desesperado, até que a sua voz se quebra completamente. Depois, silêncio. E nesse silêncio está tudo o que ele nunca pôde dizer. O que ninguém sabia é que nos últimos anos da sua vida, John tentou reconectar-se com Julia. Houve chamadas telefônicas esporádicas, conversas desajeitadas, promessas de que as coisas seriam diferentes. Numa dessas chamadas, em 1980, John disse a Julian, sei que não fui um bom pai, sei que te falhei, mas quero tentar de novo. Julian, que agora tinha 17 anos, sentiu algo parecido com esperança. Planejaram uma visita. John viria à Inglaterra, passariam tempo juntos, falariam, curariam feridas. Julian esperava, tal como John esperou por Julia durante toda a sua infância. E então, a 8 de dezembro de 1980, Mark David Chapman disparou 4 balas nas costas de John Lennon em frente ao edifício Dakota em Nova York. John morreu no hospital. Tinha 40 anos. Julian tinha 17, a mesma idade que John tinha quando Julia morreu. O padrão fechou-se da forma mais cruel possível. Após a morte de John, Julian esperava receber algo do seu pai. Uma carta, um objeto pessoal, algo que lhe dissesse que ele tinha sido importante. Não recebeu nada. Yoko ficou com quase tudo, com as propriedades, com os direitos das canções, com as memórias. Julian tem 22 anos. Recebe uma chamada dos advogados de Yoko, informam-no dos detalhes do testamento do seu pai. O seu nome mal aparece. A maior parte da herança vai para Yoko e Sean. Julian não diz nada, desliga o telefone, senta-se no chão do seu apartamento e chora como não chorava desde que tinha 5 anos. Porque até aquele momento tinha esperança de que o seu pai de alguma forma se tivesse lembrado dele, de que em algum lugar, em algum documento, em alguma carta, houvesse uma prova de que ele importou. Mas não havia. Julian teve de levar Yoko a tribunal para receber uma pequena parte da herança. Foi um processo longo, doloroso, público. A imprensa cobriu cada detalhe, o filho não reconhecido a lutar pelas migalhas do seu pai famoso. E o mais doloroso é que Julian não lutava pelo dinheiro, lutava pelo reconhecimento, por uma confirmação de que tinha sido filho de John Lennon, porque até ao fim sentiu que tinha de o provar. Anos depois, Julian começou a comprar objetos que pertenceram ao seu pai em leilões. Cartas, guitarras, fotografias, memórias que Yoko vendeu ao melhor licitante. Numa entrevista perguntaram-lhe por que gastava tanto dinheiro nesses objetos. Julian respondeu, porque são a única coisa que tenho dele. Porque quando eu era criança ele não me deu nada e agora pelo menos posso segurar algo que ele segurou, tocar em algo em que ele tocou e sentir, mesmo que por um momento que alguma vez estivemos conectados. É uma das declarações mais devastadoras que alguém pode fazer sobre o seu próprio pai. Então, o que nos diz esta história? Diz-nos que o amor nem sempre é suficiente, que as boas intenções não apagam o dano, que o trauma se transmite silencioso e invisível de geração em geração até que alguém finalmente o nomeie. Julia amava John, John amava Julian, mas nenhum deles soube como mostrar esse amor de forma que o outro pudesse sentir. E essa é a tragédia. Não que não se amassem, mas que o amor não chegou a tempo, não chegou da forma correta, não chegou sem feridas. Mimi viveu até 1991. Morreu aos 85 anos, nunca pediu desculpas por ter separado John de Julia, nunca admitiu que talvez se tivesse equivocado. Quando lhe perguntavam sobre isso, dizia, fiz o melhor que pude, dei-lhe um lar, dei-lhe estabilidade. E tinha razão. Dei-lhe isso, mas não lhe deu amor, ou pelo menos não o tipo de amor que John podia sentir. No funeral de Mimi, Julian esteve presente. Era um dos poucos membros da família que ainda falava com ela. Yoko não foi, Sean também não. Julian ficou a olhar para o caixão, pensando nas decisões que mudaram o curso de vidas, decisões que quebraram e uniram e voltaram a quebrar famílias inteiras. E perguntou-se se Mimi alguma vez se arrependeu. Há algo que devemos entender sobre Julia Stanley Lennon.
Não foi uma vilã, não foi uma má mãe no sentido tradicional. Foi uma mulher jovem, intermitente, presa numa época que não perdoava as mulheres que não se encaixavam. Engravidou de um marinheiro irresponsável. Criou sozinha um menino em meio a uma guerra. Apaixonou-se por outro homem. Teve mais filhos. Foi julgada pela sua família, foi julgada pela sociedade e tomou a decisão de deixar John porque acreditava que não era suficiente. Essa é a tragédia mais profunda desta história. Julia não abandonou John porque não o amasse, abandonou-o porque acreditava que ele merecia algo melhor. Porque a sociedade lhe disse que era uma má mãe, porque Mimi a convenceu de que não estava capacitada. E essa decisão, feita com dor e condicionada pelo seu tempo, destruiu o seu filho de formas que ela nunca pôde imaginar. Há uma fotografia de John com Julia tirada em 1958, poucas semanas antes da sua morte. Estão no jardim das traseiras da casa de Bloomfield Road. John tem 17 anos. Julia tem 44. Estão de pé um ao lado do outro. John tem os braços cruzados. Julia sorri. Se olhares para a foto com atenção, podes ver a tensão no corpo de John, a distância emocional. Estão juntos, mas não verdadeiramente juntos. Há algo nos seus olhos, algo que parece dizer, ainda não te perdoo, mas estou a tentar. Essa foto é a última imagem que existe dos dois. Após a sua morte, John guardou-a durante anos, não a mostrou a ninguém, não falou dela, apenas a levava consigo, um lembrete de algo que quase teve. Yoko encontrou a foto após o assassinato de John. Estava numa gaveta junto a velhas cartas e objetos sem importância aparente, mas para John essa foto era tudo. Era a prova de que por um breve momento esteve perto de ter a sua mãe de volta. O que torna esta história insuportável não é apenas a morte de Julia, é o momento. John tinha 17 anos, estava no limite da idade adulta, no ponto em que poderia ter processado o abandono com ela, poderia ter confrontado, poderia ter curado a ferida, mas não teve tempo, e isso perseguiu-o durante toda a sua vida. Em entrevistas posteriores, John falou de como sonhava com ela, de como às vezes, no meio de uma canção, via o seu rosto, de como a música era a única forma que tinha de a manter viva. Disse uma vez, cada canção que escrevo é uma carta que nunca lhe pude enviar. Isso é o que fazemos com o luto não resolvido. Convertemo-lo em arte, em obsessão, em padrões que não conseguimos quebrar. A outra canção, uma que quase ninguém conhece, chama-se My Mummy's Dead. John gravou em 1970. Dura menos de um minuto. É quase um sussurro. A sua voz soa quebrada, infantil. My Mummy's Dead, I can't get it through my head. É o mais próximo que John esteve de dizer a verdade completa, de admitir que apesar de toda a fama, de todo o talento, de todo o amor que recebeu do mundo, nunca superou a morte da sua mãe, nunca superou que ela o tivesse deixado, nunca superou que, justo quando estavam a começar a conhecer-se, ela tivesse desaparecido para sempre. A canção é crua, sem produção, sem filtros. Apenas John, um microfone velho e uma verdade que carregava desde os 17 anos. Nunca a tocou ao vivo, nunca falou dela em entrevistas. Era demasiado pessoal, demasiado real. Agora bem, há um nível mais profundo aqui, um nível que conecta esta história com todos nós. Porque esta não é apenas a história de John Lennon. É a história de qualquer pessoa que tenha crescido sentindo que não era suficiente, que tenha esperado por alguém que nunca chegou, que tenha amado alguém que não podia ficar. É a história dos filhos que carregam culpas que não lhes pertencem, dos pais que replicam feridas que herdaram, das famílias que se quebram em silêncio, geração após geração, sem entender porquê. O padrão de John não foi único, é um padrão humano, universal. Aprendemos a amar com quem nos amou. E se nos amaram de forma intermitente, quebrada, condicionada, é isso que replicamos. John aprendeu com Julia que o amor dói, que o amor é perda, que as pessoas que ama se vão embora. E então foi-se embora de Cynthia, de Julia, de qualquer pessoa que se aproximasse demasiado, até que conheceu Yoko. E com Yoko encontrou algo diferente, não necessariamente mais saudável,
mas diferente. Yoko não o deixava ir embora. Yoko precisava dele tanto quanto ele precisava de ser necessário. Era uma dependência mútua, simbiótica, sufocante para alguns, salvadora para John. Porque depois de uma vida inteira a temer o abandono, finalmente encontrou alguém que não podia viver sem ele. Mas essa dependência teve um custo. O custo foi Julian, porque John não podia estar presente para duas pessoas ao mesmo tempo. Não sabia como dividir o seu amor. Por isso escolheu Yoko, escolheu Sean e deixou Julian para trás. Julian, que agora tem 62 anos, falou abertamente sobre isto. Numa entrevista de 2020 disse: "Passei anos a tentar entender por que o meu pai não me amava. Eventualmente percebi que não era sobre mim, era sobre ele, sobre o seu trauma, sobre a sua incapacidade de amar sem medo." E depois acrescentou algo devastador. Mas saber isso não faz com que doa menos. E agora, depois de tudo o que vimos, chega a pergunta que deveríamos fazer a nós mesmos. Quantos pais e mães continuam a quebrar os seus filhos sem o saber? Quantas crianças estão à espera nas janelas procurando rostos que nunca chegam? Quantos adultos estão a replicar padrões que herdaram de pessoas que também estavam quebradas? A história de John Lennon não é excepcional, é universal. Todos somos filhos de decisões que não tomamos, de feridas que não causamos, de histórias que não entendemos. E até que as nomeemos, até que as confrontemos, continuaremos a transmiti-las. Julia quebrou John sem querer fazê-lo. John quebrou Julian sem querer fazê-lo. E em algum lugar, agora mesmo, alguém está a quebrar outra pessoa sem sequer o saber, porque é assim que funciona o trauma, é assim que funciona o amor não curado. Perpetua-se até que alguém decida parar. Olhar para trás e dizer: "Isto termina comigo." Talvez John tenha tentado com Sean. Talvez por isso se tenha retirado do mundo. Por isso mudou fraldas. Por isso cantou canções de embalar. Talvez estivesse a tentar quebrar o ciclo, mas não conseguiu fazê-lo completamente porque Julian continuava ali à espera, tal como ele esperou por Julia. E isso é o mais doloroso de tudo. Que mesmo quando tentamos curar, às vezes continuamos a magoar outros no processo. Se há algo que podemos levar desta história é isto: as pessoas que amamos não são vilãs, são humanas, quebradas, condicionadas pelo seu tempo, pelas suas próprias feridas. Julia não foi uma mamãe, foi uma mulher intermitente, presa, condicionada por uma sociedade que não perdoava. Mimi não foi cruel, foi uma protetora rígida que não sabia expressar afeto. John não foi um pai terrível, foi um filho quebrado que não soube como não quebrar o seu próprio filho. E todos eles merecem compaixão, porque todos estamos a tentar fazer o melhor que podemos com as ferramentas que temos. Às vezes não são suficientes, às vezes magoamos quem mais amamos. Às vezes, apesar das nossas melhores intenções, perpetuamos os mesmos ciclos que juramos quebrar. Mas reconhecê-lo é o primeiro passo, nomeá-lo é o segundo, e talvez, apenas talvez, decidir que termina conosco seja o terceiro. John Lennon passou toda a sua vida a compor canções para uma mãe que nunca pôde ter. E talvez essa seja a forma como todos lidamos com a perda. Criamos, amamos, quebramos, curamos e voltamos a começar, porque não há outra opção, porque é assim que seguimos em frente. Mesmo quando as feridas não cicatrizam completamente, mesmo quando as pessoas por quem esperamos nunca chegam, mesmo quando o amor chega demasiado tarde. Portanto, se chegaste até aqui, se viste esta história completa, quero que te perguntes algo: que ferida estás a carregar que não te pertence? Que padrão estás a repetir sem te dares conta, e a quem que amas poderias estar a quebrar? Porque talvez todos sejamos Julia e John, e Julian e Sean. Todos somos filhos de histórias incompletas, de amores que não chegaram a tempo, de decisões tomadas com medo. E todos temos a oportunidade de fazer algo diferente, de quebrar o ciclo, de ficar quando queremos ir embora, de dizer amo-te quando é difícil, de escolher curar em vez de perpetuar.
Porque é isso que esta história realmente nos ensina, que o amor não é suficiente se não estiver presente, que as boas intenções não substituem a conexão real, que as crianças não precisam de perfeição, precisam de presença, precisam de constância, precisam de saber que, aconteça o que acontecer, alguém estará lá. E quando não estamos, quando desaparecemos física ou emocionalmente, criamos feridas que duram gerações. Julia não o sabia, John não o sabia, mas agora tu sabes e isso muda tudo. Se esta história te tocou de alguma forma, se viste refletida alguma parte da tua própria história nestas palavras, convido-te a partilhá-la, porque talvez mais alguém precise de a ouvir, talvez mais alguém esteja a carregar uma ferida que não entende, e talvez, apenas talvez, estas palavras possam ajudar. E se quiseres continuar a explorar histórias como esta, histórias sobre feridas humanas, padrões familiares e o peso do passado, subscreve este canal, porque há mais, há sempre mais. Mas acima de tudo, quero deixar-te com uma última pergunta. E se te dissesse que há outra família, outra história de abandono, trauma e amor impossível que ninguém contou ainda? E se te dissesse que é ainda mais sombria do que esta? Isso é para o próximo vídeo. Vemo-nos lá.